Olá, galera. Vamos aí para a nossa aula de regras e normas da ABNT, né? A tão famosa Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, né? Quem aí nunca pesquisou sobre ABNT, desconhece a sigla, não serve para que, não sabe para que serve. Então, você que é acadêmico, né, a partir de agora já está sendo desafiado a fazer uma pesquisa, a entender um pouco essas normas da ABNT. São regras que os alunos não precisam decorar de cor e salteado. Você consegue acesso lá dentro do próprio site da ABNT, você consegue ter acesso a todas as regras, estilo de formatação de texto, espaçamento, tudo que a gente vai comentar um pouco na aula de hoje sobre isso. Então, né, foi aberto lá como um fórum, né, no Siga, para a gente fazer aí algumas colocações sobre o que você já pesquisou sobre normas da ABNT e qual a sua maior dificuldade em relação a elas. Então, parece um bicho de sete cabeças, muitos acadêmicos acabam tendo medo da ABNT, não sei o que e tal, mas hoje eu acredito que ela é muito acessível a qualquer estudante que esteja disposto a se desafiar, a pesquisar, a construir um trabalho bacana. Eu acho que essa seria a grande questão. Você está disposto a construir o seu trabalho, a entender a estrutura do seu trabalho em relação ao espaçamento, letra, o que é um elemento pré-textual, pós-textual. Vou falar um pouquinho na aula de hoje, para vocês terem um pouco de noção do que a gente está falando. Mas, assim, tudo muito acessível à internet e, às vezes, eu vejo os alunos com muita dificuldade, regras, nome da BNT, e, às vezes, uma pesquisa básica mesmo. Lembre-se da aula que nós falamos sobre a atitude do pesquisador, a atitude crítica, de buscar uma pessoa que está disposta a entender mais sobre esse contexto e tal. Então, essa formatação desse trabalho, a elaboração desse trabalho, projeto, pré-projeto, de acordo com a regra da ABNT, trata muito mais de uma pesquisa de como entender isso do que um decoreba para fazer na hora que vai fazer o projeto ou pré-projeto. Então, falando um pouco sobre as regras e normas da ABNCC para TCC, isso vocês podem pesquisar depois lá dentro mesmo das normas da ABNT, www.abnt.org. Nós temos aí o que nós chamamos de elementos pré-textuais. Estou olhando dentro do site mesmo, depois vocês podem acompanhar lá. Quando a gente fala de elementos pré-textuais, nós estamos aí falando sobre capa, folha de rosto, resumo, sumário, que são ali as páginas iniciais de um trabalho, um projeto. Essas são obrigatórias. E aí nós temos como não obrigatórias a dedicatória, agradecimento, epígrafe, abstrato e tal, outras partes como não obrigatório. Elementos textuais, nós falamos, a ABNT, como regra, diz que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, dentro lá das normas, eles vão dar uma dica de como você montar uma boa introdução, então, que é justamente a apresentação do seu texto, como você vai vender essa ideia do que você está escrevendo é bom, né, e colocar ali o passo a passo do que vai acontecer. Desenvolvimento, que é o mais grosso do trabalho, no caso, onde fica a maior concentração da pesquisa, daquela parte que você de fato foi atrás para montar o texto, e a conclusão, que é justamente trazer um parecer sobre aquilo que você está pesquisando, aquilo que você está fazendo. Então, esses são os elementos textuais. Os elementos pós-textuais, que é regido pela essa regra, chamado de a bibliografia, o anexo, o apêndice, esses são os elementos pós-textuais. Depois, lá mais para o final, dentro da norma, eles vão falar um pouco sobre as definições de margem no trabalho, os pontos específicos, então margem esquerda superior 3 centímetros, direita inferior 2 centímetros, fonte, Arial ou Times, o tamanho da letra quando não é subtítulo 12, com subtítulo negrito e 12.
Então, lá você vai encontrar toda a descrição, o espaçamento entre linhas de um e-mail, espaçamento de citação, um, né, eles apresentam um modelo também desses espaçamentos, como é feito e tudo. Então, essa aí é a famosa regra da ABNT. Dessa aula, então, como vocês foram convidados aí a fazer alguns comentários, falar alguma coisa no fórum sobre o entendimento e as dificuldades de vocês aí sobre as regras da ABNT, um desafio para a semana, de repente. Abre lá no site da ABNT, dá uma lida, baixa um artigo ou qualquer trabalho acadêmico, ou pega de algum colega emprestado, faz uma comparação se o que as regras da BNT está colocando está igual a esse trabalho do teu colega. É um exercício assim bem bacana que eu já fiz muitas vezes. Hoje, né, depois de muito tempo, muitos anos, eu já tenho assim decorado, né, de cabeça essas regras da BNT quando eu estou construindo o texto. Então, eu já vou formatando, vou arrumando e já vai ficando tudo prontinho ali. Mas é uma sequência de 10 anos de pesquisa, de trabalhos, de fazer, refazer, a gente acaba memorizando. Mas para o aluno, um acadêmico que está começando agora, que está querendo ter uma experiência bacana com essa regra da BNT, a dica é: você não precisa adivinhar nada, você não precisa ter todo o conhecimento na cabeça sobre a BNT. O que você precisa nesse primeiro momento é se dispor, né, e ter a coragem de pesquisar, de estar montando um trabalho, depois, mais para o final, vocês vão ser desafiados a fazer um pré-projeto pequeno, eu vou passar um modelinho, e aí já enquadrar de acordo com as normas da BNT, né, que é colocado no site, dentro desse pré-projeto, desse modelo de projeto, para fazer aí uma brincadeira mesmo, para você entender como funciona isso e a gente acabar desmistificando toda essa crença que as pessoas têm, no término da faculdade tem que ter um trabalho formatado com as regras da ABNT, que parece um bicho de sete cabeças. Não é, mas ao mesmo tempo você tem que se dispor a pesquisar, a olhar ali e ir montando no seu computador, no seu trabalho, conforme é posto pela regra. Beleza, galera? Até mais, um abraço, até a próxima aula.